para podermos agradecer em conjunto, é só um louvor que se junta a nós para nos ajudar então neste campo. Nesta passagem, Jesus compartilha a última ceia com os seus discípulos. Ele estabelece a nova aliança por meio do seu sangue. Esta passagem revela ainda o sacrifício de Jesus na cruz e destaca o poder redentor e transformador do seu sangue, cura e liberta. Por esta altura, Jesus celebrava a Páscoa com os seus discípulos, uma festa que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão. Durante a ceia, Jesus toma o cálice, dá graças e oferece aos discípulos, indicando que o seu sangue seria derramado para a remissão de todos os nossos pecados. Então é firme nesta promessa de Jesus, nós vamos avançando, vamos dando glórias todos os dias e vamos então entoar o hino 154 do cantor cristão, firme nas promessas. Yeah.
Diz-nos em Isaías 53:5 que pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto inclui a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Através do sangue de Jesus, temos o perdão dos nossos pecados. Devemos reconhecer a nossa necessidade de perdão e aceitar o sacrifício de Cristo na nossa vida, confiando que o seu sangue é suficiente para nos purificar de toda a iniquidade. É isto que vamos cantar com o hino 89, o poder do sangue, onde faremos também o levantamento de dízimos e ofertas. Eu peço ao irmão Mário que se ocupe disso. Vamos então entoar em conjunto o hino 89. Curados e libertados, ao lembrar e celebrar o
sangue que foi derramado por nós, levamos a nossa esperança e afirmamos a nossa confiança no poder redentor de Cristo. Que possamos viver à luz desta jornada, proclamando a cura e a libertação que temos em Jesus. Amém. Que assim seja. Bom dia, irmãos. Vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 22 até o versículo 26. Marcos 14, 22 a 26, o texto diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Oremos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, gratos pelo sacrifício de Jesus Cristo, gratos, Senhor, pelo que já ouvimos e cantamos, gratos porque a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreender o texto, para que possamos aplicá-lo à nossa vida. E nesse momento de celebração, onde recordamos o teu sacrifício, os nossos corações eles possam exultar de gratidão e alegria. Fala-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de ceia. E ceia nos faz recordar o sacrifício de Jesus. A ceia nos projeta para um momento intenso da vida do nosso Senhor e Salvador. A sua celebração da última Páscoa, naquele jantar, lá no cenário, reunido com os seus, ele vai instituir a ceia e vai dizer que nós devemos celebrar recordando o seu sacrifício, proclamando a sua mensagem, anunciando a graça de Deus. Mas quando nós celebramos esse momento, quando nós nos reunimos como povo de Deus, como igreja, quando olhamos para a mesa, vemos a bandeja do cálice e do pão, o que nos recorda isso? Qual a nossa expectativa? O que nos vem à mente? Primeira coisa que eu penso quando eu olho para esse texto, eu reconheço que nesse momento, quando eu olho para aqueles elementos, eu vejo que Deus se doa, é a dádiva de Deus estendida a todas as pessoas. A doação de Deus é a dádiva de Deus que chega até nós, é a manifestação da sua graça, é aquilo que Jesus vai dizer a Nicodemos. Olha, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é a dádiva de Deus a todas as pessoas, mas o facto é que nem todas as pessoas
aceitam a graça de Deus. Implica dizer que Deus é um Deus cavalheiro. Ele não nos força. Ele nos convida a aceitar a sua graça. Ele diz que deseja-nos junto de si, mas Ele não nos força. Agora também é preciso entender que ao rejeitar a graça de Deus, a dádiva de Deus, aqueles que o fazem, pesa sobre eles a ira de Deus. Nós não podemos apenas dizer, olha, Deus é amor. É verdade. Mas isso é metade da proclamação do Evangelho. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus não compactua com o pecado, Ele está irado. O Novo Testamento fala mais da ira de Deus do que outra coisa. A mensagem de Jesus nos Evangelhos fala mais do julgamento de Deus do que outra coisa. E na cruz, Jesus Ele paga o preço por nós. Ele se dá por morrer por nós. A dádiva que chega a todos é a dádiva do amor. E Paulo, entendendo isso, diz assim, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós olhamos para essa mesa, quando nós estamos diante do pão e do vinho, nós estamos percebendo a entrega de Deus em nosso favor. Há outro aspecto interessante é quando nós olhamos e celebramos isso, nós percebemos que essa é a dádiva da comunhão. Em Cristo nós somos feitos um. Em Cristo nós nos tornamos um povo. Em Cristo nós estamos unidos. É por isso que a Igreja Católica Romana chama de comunhão, ou Eucaristia. Esse momento explica e fala que nós estamos unidos e em comunhão uns com os outros. Temos uma graça comum, uma salvação comum, temos o mesmo Deus e estamos unidos uns aos outros. Será que estamos? Porque quando Paulo olhou para a igreja de Corinto, ele disse assim, olha, quando você senta, não é para comer a ceia do Senhor. A igreja de Corinto havia rivalidade, a igreja de Corinto estava dividida, e ele diz, vocês não estão em comunhão. E celebrar esse momento é celebrar a comunhão. E lembrando que o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É comunhão. Notem, Jesus distribuiu o pão a todos, recolheu todos, e aquele grupo era um grupo heterogêneo, era um grupo distinto. Havia zelote que odiava publicanos, e publicanos estavam lá também. Havia gente que tinha origem grega, mas estava ali também. A comunhão do povo de Deus. E nós, nesse momento, quando celebramos isso, nós estamos celebrando a dádiva da comunhão, onde podemos ser um em Deus e estar unidos, celebrando que fomos feitos povo do Senhor, nós que não éramos povo. Neste Pedro diz, mas agora sois povo de Deus. E aí Pedro vai pegar as expressões que eram utilizadas pelo povo de Israel e utiliza para a igreja. Ele diz que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa. Isso tudo eram expressões que falavam do povo de Israel. E agora passaram para a igreja. E Jesus, falando dessa dádiva da comunhão, ele vai usar o exemplo da videira.
E a videira era símbolo do povo de Israel. E ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E ele diz: toda vara minha que dá fruto, ele a limpa, né, para que possa dar mais fruto. Mas vejam, ele diz assim: vós já estáis ligados a mim, todos nós estamos ligados a Ele, em comunhão com Ele e em comunhão uns com os outros. Então, quando nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo: eu estou em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com os meus irmãos, eu estou em comunhão, em paz comigo mesmo. Esse é um momento solene. Mas há uma terceira realidade que eu gostaria de pensar com os irmãos. É que esse momento também é dádiva da vida. A vida que brota da morte. E Jesus sempre deixou isso muito claro. Num dos momentos ele fala com vocês, ele diz: se o grão de trigo não morrer, não vai resultar. Ele, para nascer, para gerar frutos. E nós temos vida através da morte de Jesus. Mas ele venceu a morte. Ele destruiu o poder da morte. Isso fica muito claro nesse desejo dele, que ele diz assim: em verdade vos digo que não beberei mais o fruto da videira até o dia em que eu beber novo no reino de Deus. Essa expressão é muito forte. Reino de Deus. Ela aponta para o momento escatológico, aquele momento do fim, onde ele vai chegar triunfante e vai estender todo o seu poder e reinado. Ele já tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, mas ele vai implementar todo o seu reino. Nós vamos ficar sob a sua guarda. Ele vai acabar com todo o mal, aquilo que diz o livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22, no novo céus e da nova terra, e a nova Jerusalém descendo do céu para vir habitar aqui conosco. Ele diz: nesse dia eu vou celebrar com vocês. Ele está dizendo que a morte e que nós temos esperança, nós temos vida. E uma vida que se estende para além dessa vida. Por isso, quando Jesus, no capítulo 5 de João, ele diz que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. O apóstolo Paulo pega e diz assim: olha, se nós crermos somente nessa vida, só nisso aqui, nós somos de todos os homens mais dignos de lástima, mais dignos de pena. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na nova vida. E essa nova vida já começou para nós, no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus. É a dádiva da vida. O Deus que nos dá vida, que nos enche, o Deus que nos marca e diz que nós somos dele. Mas será que nós temos essa consciência? Que nem a morte vai exercer poder para nos separar de Deus. Como diz o salmista, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que ela é preciosa? Porque nós ficamos na presença de Deus. E após a morte, o livro de Deus diz: segue-se o juízo. E aqueles que têm a graça de Deus já desfrutam da gloriosa presença do Senhor. E aqueles que rejeitaram, imediatamente também passam para o sofrimento eterno. Mas nós temos vida em Cristo Jesus. E celebrar esse momento é a celebração da dádiva da vida. Nós temos que trazer isso à memória. Nós temos vida eterna e vida abundante, porque Jesus nos concedeu.
porque mereçamos. Não é porque façamos alguma coisa boa para merecer isso, mas é por causa da dádiva de Deus. Essa semana eu estava conversando com um amigo, um bom amigo, irmão de fé, e falávamos sobre uma outra pessoa em que Deus atuou de modo misericordioso, curando de um cancro, usando os médicos, e a pessoa que já conheceu a graça de Deus se nega a reconhecer o agir de Deus e diz que não, ele está bem porque ele mereceu e porque ele fez por merecer, e é incapaz de dizer: eu estou aqui pela graça de Deus. Que coisa triste. Que coisa triste. Incapaz de dizer: olha, na misericórdia de Deus, na sua graça e no seu agir, eu permaneci. E nós também, porque o profeta Jeremias diz isso, que são as misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, quando nós celebramos esse ato, nós precisamos ter em mente que nós estamos expressando e dizendo ao mundo, expressando e dizendo à sociedade, que Deus se doou, se dá a todos, apesar de que nem todos aceitam. Quando nós estamos celebrando esse momento, nós estamos dizendo às pessoas e a nós que nós estamos em comunhão uns com os outros, em comunhão com Deus. Isso vem por causa da sua graça, por causa do seu perdão. Quando celebramos esse momento, nós estamos dizendo: nós recebemos a vida, porque Deus nos concedeu. E temos vida, e a vida abundante, porque Ele, na sua misericórdia, na sua graça, deu para nós. Reconhecemos a dádiva da vida. E nunca podemos banalizar esse momento. Porque tudo isso aconteceu na cruz. Esse para nós é um momento de alegria, de exultação e celebração. Mas esse momento, para Jesus, foi um momento de dor e sofrimento. Foi paixão. Foi paixão. Amor virando paixão. Nós chamamos sexta-feira da paixão, porque é sofrimento. Foi o sofrimento do nosso Deus. O Senhor, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a capacidade de perceber a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e que nos faça celebrar esse momento sempre com gratidão e exultação. Amém? Eu não sei quem é que vem me ajudar hoje. Vamos passar para Cláudio. Vamos então o nosso cara, Cláudio. Vejam, queridos, o texto diz que o Senhor abençoa os alimentos e distribui. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre estes alimentos. Eu vou pedir ao nosso diácono Cláudio que faça essa oração. Pai, obrigado, Senhor, por cada Deus, por tua prudência, e queremos te agradecer
agradecer por estes momentos, pelo vinho, pelo pão, pelos gestos e pelas bênçãos diárias também, Pai. E queremos recordar e ter sempre presente o teu sacrifício, Senhor, e que sentimos esse amor teu, Pai, e a responsabilidade de transmitir aos outros também esse amor, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Sejamos eternamente gratos, Senhor, e possamos fazer sempre a tua vontade em todas as nossas vidas. Ajuda esta igreja, Pai, e ajuda-nos a crescer espiritualmente, em unidade e em amor, e que tu possas, e que esta igreja possa estar aqui com tu colocaste, Senhor. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando cantamos o hino, o 123, olha, vai estar distribuindo os colegas. Amen.
texto diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, fatiou e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Nós estamos reclamando a dádiva do Senhor Jesus por nós, dádiva do seu amor, da sua entrega. Por isso, em memória de Jesus. O texto segue dizendo que o Senhor Jesus tomou um cálice, deu graças, entregou aos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Por isso, agradecemos pela aliança que ele fez conosco. Agradecemos pela dádiva da vida que ele nos trouxe, derramando o seu sangue. Em memória de Jesus, e os irmãos em pé, para nós cantarmos de novo esse hino 123, e depois iremos orar para sair não do Monte das Oliveiras, mas para a nossa casa. Amém.
Janeiro. Louvado seja o teu nome. Te pedimos agora que tu nos despeça em paz para os nossos lares. Que o teu amor, a tua graça, em comunhão e consolação, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.